Olá pessoal, meu nome é Fábio Sakata, sou coordenador educacional do componente curricular de Educação Física na Rede Municipal de Ensino de Umuarama. Gostaria de agradecer o convite feito pela professora Alessandra, da CAI UEM, para que a Secretaria Municipal de Educação de Umuarama fizesse um relato da educação física. Bom, em nosso município, a educação física, ministrada por profissionais graduados na área, teve início em 2011, após o primeiro concurso público para o cargo para atender a educação infantil, o infantil 4 e 5 e anos iniciais do ensino fundamental. A educação física ainda é vista por muitos como componente curricular de menor valor pedagógico, diante dos outros componentes. Eu compreendo isso, pois sei que, historicamente, a educação física passou por diversas transformações. Ela já foi higienista, militarista, tecnicista e esportivista. Isso fez com que a área não tivesse identidade e alguns professores, em um passado não muito distante, devido a essas mudanças constantes e a falta de conteúdo de ensino-aprendizagem, começaram a aplicar sistematicamente apenas 4 modalidades esportivas: futsal, handebol, voleibol e basquetebol. Isso falando dos anos finais do ensino fundamental e ensino médio. Nos anos iniciais, quando existiam, eram geralmente pautadas em recreação, basicamente o brincar pelo brincar. Isso tornou tão irrelevante que alguns professores entregavam a bola aos estudantes que jogavam, às vezes até sem supervisão, ou seja, não havia ensino-aprendizagem. Esses professores são conhecidos como rola-bola. Fazer essa introdução se faz necessário, pois aqui a maioria conhece apenas a educação física que tiveram em sua vida estudantil. E muitos têm um preconceito por essas vivências. Inclusive, muitos odeiam práticas físicas devido ao insucesso de uma educação física que privilegiava apenas os que se destacavam nos esportes. Talvez por essa falta de relevância, ainda não há obrigatoriedade do profissional para ministrar esse componente curricular na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Voltando para as transformações da educação física, tivemos os PCNs, que trouxeram timidamente quais eram os conteúdos da educação física, mas já foi alguma coisa, pois demonstrou que pesquisadores, depois de 1980, estavam buscando dar significado para o componente curricular, ou seja, qual o objeto de estudo da educação física na educação. Agora, temos a BNCC e o Referencial Curricular do Estado do Paraná, que norteiam o currículo e traz o objeto de estudo que foi denominado de cultura corporal. Ela está dividida em unidades temáticas que são as danças, os esportes, as ginásticas, as lutas, as práticas corporais de aventura e os jogos e brincadeiras. Bom, temos um currículo, mas será que isso é suficiente para ter um professor com metodologias para tal? Isso porque esses professores, quando estudantes, podem ter tido professores rola-bola. É uma preocupação ao ingressar esse docente na rede municipal. Por isso, desde 2014, nos preocupamos com a formação continuada desses professores, oferecendo cursos de aperfeiçoamento. Também chamamos as coordenações pedagógicas das escolas para participarem das ações referentes a esse componente curricular. Esse trabalho de trazer as coordenadoras é fundamental para quem deseja inserir o professor de educação física em sua rede, pois quando um profissional é especializado em um componente curricular, ele pode pensar que a coordenação não tem nada a ajudar em sua prática pedagógica. E também a coordenação pode achar que não tem como ajudar esse professor, que estudou apenas para isso. Mas bem pelo contrário. A coordenação tem a obrigação de tratar esse professor como outro qualquer, dando suporte pedagógico, revisando suas aulas e, principalmente, fazendo com que este professor seja parte integrante da equipe pedagógica da escola. Para se ter uma ideia, no início existia professor que não tinha planejamento de aulas e o coordenador nem sabia disso, pois nunca tinha cobrado. Com o tempo fomos mudando isso,
estudando com o professor a importância de se planejar, começamos a fazer a rotina que hoje tem um modelo específico para a educação física, pois ele entra na turma uma vez por semana, com a aula tendo duração de 1h40 a 2 horas. Estudamos formas de avaliar os estudantes, desde a educação infantil, e levando o resultado para o portfólio do estudante, pois haviam casos que o professor tinha registros em seu caderno para realizar o parecer do estudante, mas os responsáveis não tinham conhecimento do que o estudante sabia fazer, pois nada aparecia no portfólio. Olá, aqui é Fabiana Pless, professora de Educação Física da Rede Municipal de Educação de Umuarama. Ingressei na rede no ano de 2012, quando estava sendo implantado o componente curricular de Educação Física no currículo do Ensino Fundamental 1. Confesso que foi um misto de felicidade e medo, pois eu tinha pouca experiência, mas de uma coisa eu tinha certeza: eu estava a fim de dar o meu melhor. Foi assim que eu assumi a minha vaga de concurso na Escola Municipal Evangélica em 2012. Lugar este onde eu fui muito bem acolhida e recepcionada pela coordenadora Emília Araújo, uma pessoa ímpar, de um conhecimento indescritível, onde eu fui muito bem orientada. Ela foi de extrema importância para o meu crescimento profissional. Também não posso deixar de mencionar o Auro, que era diretor na época. Ele não media esforços para que pudéssemos dar aulas excepcionais para os nossos estudantes. Lembro-me que não tínhamos muitos materiais suficientes, mas ele sempre esteve lá, disposto a nos ajudar. Depois disso, passei por várias escolas e hoje leciono na Escola Municipal Malbataã. Digo que é a escola do meu coração, pois lá eu me encontrei como profissional. Temos uma equipe maravilhosa, onde eu me sinto capaz e com autonomia para desenvolver as minhas aulas, podendo sempre contar com a minha diretora Sandra Zubioli e a minha coordenadora Helena Batistucci, as quais sempre me apoiam e me orientam em tudo que eu preciso. São pessoas totalmente acessíveis. Mas voltando a falar da evolução da educação física no município, posso dizer que viemos dando passos de formiguinha. E tudo mudaria quando em 2014 a Secretaria de Educação nos deu um coordenador pedagógico de educação física, o Fábio Sakata. Não imaginávamos que mudaria tanto, pois agora teríamos uma pessoa para nos representar, para lutar por nós. Nada melhor do que alguém que almejava o mesmo que nós. Foi aí que começaram os planejamentos coletivos, assessoramentos em grupo e individual nas escolas. O mais legal é que a Secretaria de Educação garantiu que através dos assessoramentos tivéssemos um acompanhamento igualitário através do nosso coordenador, que sempre esteve ali para nos ajudar a sanar possíveis problemas e nos representar sempre novos projetos. Só posso dizer que eu tenho o maior orgulho de fazer parte dessa equipe de educação física da Rede Municipal de Umuarama. Bom dia, eu sou Helena Batistucci e hoje estou aqui para falar um pouquinho desse maravilhoso componente curricular que é a educação física, que já há muitos anos foi inserido na nossa rede municipal. Bom, primeiro eu gostaria de falar como foi receber o profissional de educação física em nossas escolas. Eu poderia falar por mim, né? Quando recebi um profissional de educação física na escola em que eu coordenava na época, foi assim algo maravilhoso, porque nós esperávamos há muito tempo, né, que esse profissional chegasse na escola. As crianças então assim ficaram maravilhadas, né? O receberam assim com muita empolgação, né? Com uma energia maravilhosa. Trabalhar com o professor de educação física gerou, assim, principalmente em mim como coordenadora, assim, algumas dúvidas, né? Mas a gente sabia que o professor estava ali para colaborar, né? E que era uma necessidade das escolas, né? E ainda hoje é uma necessidade das escolas, porque nós sabemos que em muitas cidades esse profissional não está presente na escola, né? Professor precisava de fazer uma rotina. Como acompanhar a rotina desse profissional se eu, leiga no assunto, né? Então, o que a gente se apegou muito na época? Que eu sempre fui da área do esporte, eu sempre fui esportista, eu joguei, né? Então, é uma coisa que eu amava, que eu gostava. Muitas vezes, enquanto professora, eu levava meus alunos para a quadra para fazer aula de educação física. Não com a mesma maestria dos nossos professores de educação física, tá? Mas, enfim, nós fomos, assim, criando métodos, né? Para direcionar como era fazer uma rotina para a aula de educação física.
né? Então a gente trocava muita ideia e a gente foi afinando. Com o tempo, a rede municipal lançou a formação continuada. É uma necessidade? É. Um componente, um profissional inseparável hoje para nós, da nossa área, na nossa escola, nas nossas escolas, né, eu diria, nas nossas redes. E eu acredito que todos os coordenadores pensam da mesma forma que eu. E assim, é fácil dizer, é fácil acompanhar? Não, porque o professor ele tem essa formação, né? Ele estudou para fazer esse trabalho, para trabalhar com esse componente. Nós estamos ali para agregar com o professor hoje. Em 2015, iniciamos o que chamamos de planejamento coletivo, pois vimos que os trabalhos aconteciam, mas cada professor planejando e aplicando as aulas de acordo com a sua individualidade. Inicialmente, demos as aulas prontas, explicando que as conversas e os questionamentos a respeito dos objetivos de aprendizagem eram necessários para que os estudantes pudessem compreender o que estavam fazendo e, assim, ter uma maior oportunidade de adquirir o conhecimento através dessa prática, que até então é incomum na educação física. Após receberem as aulas, os professores aplicavam as aulas às suas turmas e refletiam sobre suas interlocuções inseridas nas aulas. A partir de 2016, o planejamento coletivo mudou de roupagem, os professores eram divididos em grupos para planejar as aulas. Em 2019, o objetivo era melhorar a interlocução do professor. Então, o professor planejava uma aula e aplicava aos outros professores. Nesse processo, ressaltávamos a importância das interlocuções durante as aulas, e os professores ainda realizavam inferências para ampliar as situações onde o professor poderia aproveitar para mediar a aprendizagem. Acredito que esse trabalho coletivo e colaborativo fez com que os professores pudessem perceber que tínhamos realidades diversas de prática docente. As trocas de experiências foram fantásticas, pois hoje percebemos o componente curricular mais unificado e coeso. E não foi jogado goela abaixo do professor. Eles foram se apropriando de todas essas práticas e hoje acontece de forma natural. Me chamo Alan, sou professor de Educação Física e ao me formar tive a oportunidade de atuar em 2 colégios da nossa cidade. Infelizmente, eu não comecei como imaginava, como gostaria e não tenho boas lembranças deste início, a ponto de pensar que estava na área errada. Mas no ano de 2010, eu tinha realizado um concurso para professor e quando menos esperava, recebi uma ligação da prefeitura no qual me disseram: "Olá, Alan, você fez o concurso para professor, chegou a sua classificação e estamos ligando para perguntar se você tem interesse em assumir este concurso." E ao aceitar e ingressar na rede municipal, confesso que o sentimento naquele momento era de frustração e muito medo. E o que passava pela minha mente era: eu não vou conseguir, não vai dar certo. No mês de junho de 2015, comecei a dar as aulas nas escolas, mas aqueles medos ainda me cercavam. Até que comecei a participar do planejamento coletivo oferecido pela Secretaria Municipal de Educação. E a cada encontro, a minha vida como professor foi sendo transformada. O planejar e o partilhar ideias com outros professores até hoje me ajudam muito. Pensamentos diferentes, mas objetivos iguais, fazem do planejamento coletivo uma chance de melhorarmos a cada aula. O planejamento coletivo, para mim, representa primeiramente restauração, renovação, aprendizado, novas possibilidades e um recomeço. A cada planejamento, minha prática pedagógica se torna mais fundamentada, embasada e ao mesmo tempo leve de ser aplicada. E em relação àquele professor que iniciou na rede municipal? Ele não existe mais. Graças a Deus, aos professores que fazem parte do planejamento coletivo e a cada escola que já servi. Bem, o trabalho estava ocorrendo de forma satisfatória, então veio a pandemia em 2020 e as aulas presenciais foram suspensas. Achávamos que seria questão de alguns meses para o retorno presencial. A rede fez caderno de atividades,
e a educação física teve um espaço com atividades para que os estudantes realizassem junto aos familiares. Fizemos vídeos demonstrando as atividades que foram compartilhados através da página do YouTube da Prefeitura. Como sabemos, a pandemia não acabou e ainda estamos vivendo esse momento histórico, que temos a esperança que acabe e possamos voltar à normalidade. No ano passado, tivemos a oportunidade de participar da formação ministrada pela professora Alessandra Wiebe, que trouxe o caminho do pensamento. Nossa! Por mais que buscávamos levar o melhor ensino ao estudante, ainda tínhamos lacunas na interlocução que a professora Alessandra veio mostrar como fechá-las, através da psicologia da teoria histórico-cultural de Vygotsky. Essa formação foi maravilhosa, para mim um divisor de prática metodológica como professor. Retornamos em 2021 e junto a expectativa de retornar com as aulas presenciais de forma escalonada. Pensei na educação física, montamos uma orientação de como poderíamos realizar as aulas respeitando os protocolos de segurança para a Covid-19. Mais uma vez, fomos surpreendidos com uma nova onda de casos de coronavírus. Com isso, a rede começou a enviar os blocos de atividades aos estudantes. E como apoio, os alunos recebem vídeos e áudios para orientar a realização das atividades. Mas e a educação física? Então decidimos em realizar aulas pelo Google Meet. Aqui percebemos que temos professores prontos para encarar qualquer desafio, pois dos componentes curriculares, acredito que a educação física seja de maior complexidade para uma aula pelo Meet, pois iríamos realizar atividades práticas de movimento e não apenas conversas. Para essas aulas, orientamos que deveriam priorizar a interlocução, que as aulas tivessem duração de 50 minutos, atividades que sejam possíveis de realizar em um espaço de 2 metros por 2 metros, utilizar materiais simples que podem ser solicitados para todas as famílias, como bolinha de meia, bolinha de papel, garrafa de plástico, cabo de vassoura, colher de pau, etc. Além das orientações, são realizadas as APD, que é o Assessoramento Pedagógico ao Docente, semanal, através do Meet, para pensarmos junto às atividades possíveis para cada objeto de conhecimento estabelecido para cada semana. No início foi um grande desafio, pois fazer a educação física através do Meet não é simples, mas aos poucos os docentes foram se apropriando de como realizar as aulas e as APDs foram fundamentais para trocarmos experiências e práticas que deram certo, e a cada encontro os professores traziam novas estratégias de ensino. Desde o início, eu dizia aos professores para não se frustrar com a quantidade de estudantes que entrariam nas Meet. Tivemos aulas com até 15 estudantes, mas também tivemos aulas com apenas 1 estudante. O importante nesse trabalho foi que os professores entenderam que o importante é dar o melhor atendimento àqueles que estiverem participando. E para quem não estiver participando, enviar semanalmente mensagens, lembrando e convidando para a aula seguinte. Tivemos ótimos feedbacks das unidades educacionais que relataram que as famílias estavam muito agradecidas e que essas aulas contribuíram para elevar a autoestima e que eram muito aguardadas pelos estudantes que estavam participando. Meu nome é Valdinei, eu sou professor de Educação Física da Rede Municipal de Educação do município de Umuarama, estado do Paraná. E eu estou aqui para falar sobre as minhas experiências como professor de Educação Física através do Google Meet. O meu primeiro sentimento foi de desafio. Como as nossas aulas são teórico-prática, imaginei as dificuldades, mas me concentrei na oportunidade de encontrar os alunos e famílias e fazer o que nunca eu tinha feito e nem sequer imaginado, que um dia eu daria aulas práticas de educação física online. Eu me dispus a aprender o que não sabia. Perguntei muitas coisas, sempre ao professor Fábio Sakata, que é o coordenador geral da Educação Física no município de Umuarama, e para a minha coordenadora da escola. Primeiro porque eu vejo os professores interessados nos alunos, e depois porque as mudanças, elas são sempre necessárias. Estamos dispostos a nos adaptar sempre. Mesmo nas aulas presenciais, os professores de Educação Física se adaptam a qualquer espaço.
dão aulas com ou sem materiais. O assessoramento pedagógico ao docente foi primordial, não só para as aulas na ferramenta Meet, mas também todas as ações de educação física no município, desde quando as aulas eram presenciais. Foi através das APDs que foi padronizado as unidades temáticas, os objetos de aprendizagens e sugeridos conteúdos, objetivos e estratégias de ensino. Com a APD, o docente recebe suporte e segurança para a sua prática. Quando começamos as aulas no Meet, os alunos estavam distantes da escola há um bom tempo. A escola estava indo até eles com materiais didáticos impressos, vídeos com incentivo, explicações de atividades, mini-aulas com atividades de educação física, telefonemas, visitas da equipe pedagógica em alguns casos. Mas a distância do professor e o aluno foi encurtada pelo Google Meet. Ver os alunos, ouvir eles, interagir com perguntas e respostas, demonstrar as atividades e ver eles realizando foi muito importante. Eu diria que o mais importante mesmo foi a interação entre professor e alunos. Muitas ferramentas digitais foram utilizadas, músicas, pequenos vídeos, jogos interativos, imagens, etc. De início, a dificuldade encontrada foi a novidade, o desconhecimento de algumas funções e ferramentas, que foram superadas pelo suporte pedagógico das APDs, a ajuda dos amigos nas suas descobertas, professores que partilhavam a utilização de outros mecanismos. A pouca frequência dos alunos, por diversas dificuldades deles, a oscilação na internet, a internet cortada, a falta de aparelhos disponíveis, a ausência de adultos e também algumas vezes avisavam que precisavam faltar, a falta de espaço físico em casa para que o aluno pudesse desenvolver a atividade, foram também algumas das dificuldades. Eu recebi em uma aula a presença de um único aluno. Notei que ele precisava falar, contar da sua vida, a configuração da sua família e me entreguei a escutar ativa e uma escuta ativa e não julgadora. E estabelecemos um vínculo muito importante. Ele não faltou em nenhuma aula depois disso. O feedback das famílias foi muito importante. Eu recebi a fala durante as aulas de alunos que falavam: "Ah, que pena que a aula já acabou. Deveria ter mais tempo. Você é o melhor professor." Também pai, mãe, avós, irmãos, ao final da aula diziam: "Obrigado pela aula, professor." Por meio da escola, os familiares mandaram também alguns depoimentos, como por exemplo: "O professor de educação física é muito animado, gostamos muito das aulas, até nós fizemos as atividades." A coordenadora deu alguns depoimentos de aulas que ela participou no Meet. Ao final da aula ela mandou áudio dizendo: "Nossa, professor, que emoção ver os alunos realizando as atividades, perguntando, respondendo na frente de um celular, e vi o quanto é importante a figura de um professor e como isso estava fazendo falta para eles." Recebi muitos vídeos e áudios das famílias, assim como eles agradeciam, eu respondi todos os vídeos e todos os áudios através da escola. Sempre fizemos tudo em colaboração, um ajudou o outro, gravamos vídeos em parcerias, um editou o vídeo do outro, fizemos tudo juntos e sou grato por sentimento de pertencimento. Com a formação da sequência didática feita pela CAI UEM e ministrada pela professora Alessandra Wiebe, foi-nos colocado mais um desafio: planejar uma sequência didática do componente curricular Educação Física. Depois de pensar e refletir em como realizar o trabalho, decidimos realizar sequência didática de 3 aulas pelo Google Meet. O primeiro ano ficou com a unidade temática Psicomotricidade e Objeto de Conhecimento Orientação Espacial. O segundo ano ficou com a unidade temática Psicomotricidade e Objeto de Conhecimento Lateralidade.
O terceiro ano ficou com a unidade temática Danças e Objeto de Conhecimento Exercícios Ritmados. O quarto ano ficou com a unidade temática Ginástica e Objeto de Conhecimento Ginástica Circense. E o quinto ano ficou com a unidade temática Esportes e Objeto de Conhecimento Jogos Olímpicos. Todos os professores de Educação Física da rede municipal participaram do trabalho, divididos em equipe de elaboração, equipe de revisão e equipe de criação digital. Posso dizer que foi um processo de muita aprendizagem para todos e o principal, tentamos colocar nas aulas o caminho do pensamento ensinado pela professora Alessandra. No último dia 20 de julho, apresentamos as sequências para a equipe da Secretaria Municipal de Educação, coordenadoras pedagógicas das escolas e professores. Entre os dias 21 de julho e 6 de agosto, os professores estarão aplicando essas sequências aos estudantes. Eu sou a professora Ana Cláudia, sou professora da Rede Municipal de Ensino de Umuarama. O convite para a participação no trabalho de elaboração da sequência didática foi feito a todos os professores da rede de ensino. Nós deveríamos escolher um ano das séries iniciais do ensino fundamental, ao qual já estava determinado um conteúdo, para elaborar uma sequência didática composta por 3 aulas. Fizemos esse trabalho em grupo e depois apresentamos para os demais professores e para as coordenadoras da Secretaria Municipal de Educação. Foi muito importante desenvolver esse trabalho, pois como estamos em um processo de aprendizado sobre a psicologia histórico-cultural, é essencial realizarmos atividades de estudo, discussão e aplicação dessa perspectiva em nosso município. Ao planejarmos a aula, buscamos nos organizar tendo em vista as 5 etapas do primeiro e do segundo momento de uma sequência didática, pautadas na psicologia histórico-cultural e apresentadas pela professora Alessandra da Coordenadoria de Apoio à Educação Básica, a CAI, da Universidade Estadual de Maringá. Dessa forma, no primeiro momento, composto pela primeira e segunda etapas, fizemos uma projeção de aula, refletindo sobre o que ensinar e como ensinar. Consequentemente, no segundo momento, que é o da realização da aula propriamente dita, e é composto pela terceira, quarta e quinta etapas, planejamos a avaliação inicial do conhecimento dos alunos, a introdução do conteúdo, a aplicação das atividades propriamente ditas e a avaliação final. Pensar e planejar a sequência didática nessa perspectiva não é simplesmente seguir as 5 etapas, é principalmente ter em mente os fundamentos da psicologia histórico-cultural desenvolvidos por Vygotsky. Por isso, por meio das formações da CAI, compreendemos a importância do planejamento de ensino que deve auxiliar o professor na provocação desta atividade de pensamento. No entanto, não é qualquer planejamento ou qualquer sequência didática que provoca essa atividade. Uma aula ou uma sequência didática, para conseguir atingir essa finalidade, precisa ir além da mera instrução e da mera transferência de informação. Ela deve saltar do senso comum para o conhecimento científico por meio da apropriação dos conceitos que representam a realidade objetiva. Considerar o aluno como um mero executor de atividades faz com que as atividades da aula se resumam em instruções iniciais do professor, seguidas de realização de tarefas pelo aluno. Diferentemente, numa aula que considere os princípios da psicologia histórico-cultural, o professor não age como um mero transmissor de informações. Ele age como um mediador entre o aluno e a atividade. O professor parte do que o aluno já conhece, realiza perguntas, faz interlocuções, estabelece relações, contrapõe informações, nega formulações do senso comum e apresenta os conceitos científicos relacionando ao conteúdo, sempre avaliando qual o melhor momento para realizar cada uma dessas ações. Por isso entende que a atividade de pensamento se estabelece no processo de ensino e de aprendizagem que se dá concomitantemente. A apresentação da sequência didática para a equipe da Secretaria Municipal de Educação proporcionou importantes trocas de experiência sobre o planejamento das aulas na perspectiva da psicologia histórico-cultural. Além disso, essa apresentação permitiu uma melhor integração entre os professores e as coordenadoras pedagógicas, fortalecendo o apoio mútuo entre nós em prol da efetivação dessa teoria em nossa rede de ensino. Apresentar a nossa percepção do que seria a psicologia histórico-cultural na prática e poder ouvir os demais professores e coordenadoras enriqueceu mais ainda nossas experiências.
A Secretaria Municipal de Educação de Umuarama vem realizando um trabalho muito importante na efetivação da perspectiva da psicologia histórico-cultural em nossa rede de ensino. Esse trabalho tem dado uma atenção especial à formação dos professores e eu vejo que isso é muito importante, porque para aplicar a concepção da psicologia histórico-cultural na prática, ou seja, para que essa teoria possa estar efetivamente presente no trabalho diário de cada professor, é preciso abastecer estes professores com os conceitos e princípios que fazem parte desta perspectiva. Dentre os ensinamentos da psicologia histórico-cultural, existe um de suma importância relacionado aos conceitos de nível de desenvolvimento real e zona de desenvolvimento proximal. A partir destes conceitos, podemos aprender que na teoria do Vygotsky não é o desenvolvimento que gera a aprendizagem, e sim a aprendizagem que leva ao desenvolvimento. Essa perspectiva não só modifica a nossa visão de educação, como determina a ação docente, possibilitando sempre um desenvolvimento cada vez mais qualitativo do aluno. Sou o professor Cristiano Antônio Barbon, sou professor de Educação Física da Rede Municipal de Umuarama. O convite para participar do trabalho de elaboração da sequência didática foi realizado pelo coordenador Fábio Sakata em um APD de Educação Física. No convite, cada professor pode se inscrever na área que prefere atuar. Eu quis participar da equipe de criação digital porque eu sempre tive bastante interesse por essa área e foi uma ótima oportunidade para eu estudar melhor e aprender como editar, trabalhar com imagens e vídeos. No processo de construção da sequência didática, as ferramentas digitais utilizadas nas aulas do Meet, elas contribuíram muito na interlocução com os alunos, porque elas ofereceram uma oportunidade para que esses alunos entendessem melhor os conteúdos e também ajudou os professores fazendo com que eles conseguissem passar esses conteúdos de uma maneira mais dinâmica, atraente e interessante para os alunos. A equipe de elaboração digital criou vários tipos de ferramentas, como imagens, vídeos, apresentações do PowerPoint, avaliações através do navegador ou do PowerPoint, jogos, e também foi criado através do Paint 3D do Windows 10, que ele já vem nativo, um projeto em que ajuda o professor a mostrar para as crianças a respeito da lateralidade. No caso, o professor consegue girar esse projeto e cada lado tem uma cor, cada pessoa ali, cada objeto nesse projeto também tem uma cor para o lado direito e esquerdo. E o professor, através desse projeto, consegue mostrar que o lado direito e esquerdo de cada um, ele varia de acordo com o ponto de vista dessa pessoa. Bom, infelizmente, com a pandemia tivemos situações bem desagradáveis para lidar. Inclusive, uma delas foi perder o ensino presencial. Porém, esse processo fez com que a educação pudesse ter um tempo para se avaliar e se reinventar de acordo com as novas necessidades. Eu acredito que assim a gente pôde introduzir melhor a tecnologia durante as aulas. E eu acredito que essas ferramentas que a gente criou, elaborou, até estudou para aprender durante essas aulas digitais, elas continuarão a ser utilizadas. E claro, se nós tivermos os recursos disponíveis, e é super interessante porque a gente consegue tirar dúvidas dos alunos em tempo real, a gente consegue mostrar coisas e fazer com que eles enxerguem coisas que antes era só através da fala. Esperamos que, após essas aulas das sequências didáticas, os professores possam retornar com as aulas presenciais escalonadas. Já temos um protocolo para as aulas de educação física, onde será necessário, no início, respeitar o distanciamento, não poderemos compartilhar materiais, não será permitido contato físico durante as atividades. Será mais um desafio para a educação física, que tem em geral contato físico e troca de materiais nas atividades. Para esse início, iremos priorizar atividades que contribuam para o conhecimento corporal, desenvolvimento da coordenação motora e suas capacidades físicas, pois os estudantes ficaram privados de realizar atividades físicas durante muito tempo e, com certeza, se tornaram pequenos sedentários devido à utilização de aparelhos digitais como celular e TV. Agradecemos imensamente a professora Alessandra, que com as formações tem contribuído muito para conhecermos esse caminho do pensamento através da psicologia da teoria histórico-cultural. Professora Alessandra, você é uma pessoa fantástica que oportuniza as redes municipais mostrar os trabalhos desenvolvidos. Nosso muito obrigado.